Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2023, oitavas de final, primeira partida. Começa nesta terça-feira com um jogo, tá? Todos os outros serão na quarta-feira, apenas um jogo na terça-feira, esta terça-feira, às 9 horas da noite, terça-feira, dia 16 de maio, às 9 horas da noite, no Maracanã, o clássico carioca Fluminense e Flamengo. Primeiro mando de campo do Fluminense, segunda partida do Flamengo. Mas como é no Maracanã, tanto faz de quem seria o mando de campo. Tem, lógico, a situação dos ingressos, né? Tem toda uma situação do mando de campo em relação aos ingressos, tá? Mas, na boa, em relação a campo, não tem nenhum tipo de influência, nenhum tipo de alteração. Então, Fluminense e Flamengo fazem a primeira partida da Copa do Brasil. E aí? Tem favorito para se classificar? Tem favorito para esse primeiro jogo? E aí? O que o Fluminense esperar, o que o Flamengo tem que esperar? Então é sobre isso, sobre a minha visão sobre mais um clássico Fla-Flu que a gente vai falar neste momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, do Flamengo, torcedor brasileiro, meu amigo torcedor intergaláctico, os ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Deixa eu dar aqui 3 palavrinhas rápidas com você. Primeiro, se você quiser assistir esse jogo, Fluminense e Flamengo, e outros tantos que teremos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D, F, G, H e J, Sul-Americana, Libertadores, campeonatos internacionais, novelas, filmes, minisséries, shows, eu vou te dar uma dica. Na descrição desse vídeo tem um link, Zoneplay, ou neste QR Code aqui, ó, tá vendo? Esse QR Code aqui, você mira teu celular nesse QR Code que você vai cair na página da Zoneplay. E lá ele vai te dizer como é que funciona esse mecanismo. Beleza? Pode ser de casa ou pelo celular, você ter acesso ao jogo, ao filme, a tudo mais que você quer. Beleza? Então, na descrição do vídeo ou aqui, ó, no QR Code. Beleza? Outro detalhe, você que faz parte do nosso grupo do WhatsApp, o canal Resenha com Magalhães aqui tem um grupo de WhatsApp de alguns times, não tem de todos, mas tem de alguns times, Atlético Paranaense, Sport, Vitória, Bahia, Fortaleza, Ceará. Se você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, você tem promoção na Zoneplay, beleza? Então, se você faz parte do grupo, você tem promoção. Se você quiser entrar para o grupo aqui do canal Resenha com Magalhães e não tem ainda, tipo do Flamengo e Fluminense, ainda não tem um grupo aqui, Resenha com Flamengo, Resenha com Fluminense, ainda não tem. Mas quiser participar, quiser ter um grupo aqui, entre em contato com 2, 3 amigos, a gente cria o grupo aqui, depois vai entrando mais gente, a resenha fica maneira, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, aqui, sem nutelice, sem mais, quando saiu o sorteio, né, e ficou definido, Flamengo e Fluminense iam se enfrentar, é lógico que a torcida do Fluminense abriu um sorriso. A do Flamengo fechou a cara. Isso é óbvio pelos últimos resultados, né?
Campeonato Carioca. O Fluminense foi campeão 2 vezes em cima do Flamengo. Está quase sempre levando vantagem em cima do Flamengo. Então, isso é óbvio que o Fluminense já falou, já estamos nas quartas de final, que contra o Flamengo a gente passa. E não desdenharam do Flamengo? Alguns pode ser que sim, outros. O torcedor do Flamengo acho que não é desdenho, é porque está levando vantagem, isso é fato. O Fluminense leva vantagem em cima do Flamengo. Já a torcida do Flamengo não queria pegar o Fluminense. Se tu perguntar a qualquer torcedor do Flamengo, nenhum torcedor do Flamengo queria pegar o Fluminense. Falar, não, queria nada, irmão. Queria nada. Era melhor pegar qualquer outro. Menos o Fluminense. Que o Fluminense é justamente o time que o estilo de jogo do Flamengo não encaixa. Não encaixa. Não tem jeito, não encaixa. Ou pelo menos não encaixava. O Flamengo está com outro treinador. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Hoje, o melhor time do Rio é o Fluminense. Ponto. Hoje, o segundo time do Rio é o Botafogo. O Flamengo hoje é o terceiro time do Rio. Na minha opinião. Porra, mas o Flamengo tem um elenco bom. Tem, mas não está adiantando muito. Não está adiantando muito. O Flamengo está há 5 meses, pelo menos, atrás do Fluminense. Por que eu estou falando pelo menos? Porque o Flamengo, ano passado, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Mas de janeiro para cá, o Flamengo não tem time. Qual é o time titular do Flamengo de janeiro para cá? Ninguém tem a menor ideia qual é o time. A torcida do Flamengo tem um time. Mas os treinadores que passaram pelo Flamengo, nenhum conseguiu colocar um time. Nem o atual treinador do Flamengo, Sampaoli. O Flamengo não tem um time titular. Diferentemente do Fluminense, que tem um trabalho bem mais longo do que o Sampaoli. E todo mundo sabe o time titular. Se todo mundo tiver em dia, todo mundo sabe o time titular do Fluminense. Vamos lá. Hipoteticamente, se os dois times jogarem tudo que pode, vai ser um jogo parelho. Não tem favorito. Agora, o momento é de jogo parelho? Não. O Fluminense é favorito. O Fluminense é favorito. Quer dizer que vai ganhar? Não. Porque o Fluminense pode estar no mau dia. A gente não sabe o que o Sampaoli vai botar em campo. Porque nesse jogo é muito mais fácil você saber quem é o Fluminense. Mas você não tem a menor ideia de saber quem é o Flamengo. Quem é o Flamengo? Tu não tem a menor ideia. O Fluminense, você diz o time do Fluminense. Que o Diniz não vai mudar. Vai mudar por causa de peças que não vão poder jogar. Fora isso, você sabe o time. Agora o Flamengo você não tem a menor ideia. Do último jogo, Flamengo contra o Bahia, ele mexeu em 5 posições no intervalo. Ele tirou o goleiro, tirou o atacante, tirou 5 cabeças. Falou que tá machucado. Sentiram. Será que os 5 que saíram vão jogar? Será que os outros que já estavam machucados, Gerson, o Varela, Pedro, os caras vão jogar? Ou seja, será que os 5 jogadores do Flamengo realmente saíram machucados? Ou como o Flamengo estava ganhando o jogo, ele tirou os 5 para poupar e para enganar o X9 que tem no Flamengo? O próprio Diniz deu uma entrevista uma vez e disse, pô, eu fiquei surpreso. A escalação do Flamengo veio na minha mão. O próprio Diniz falou. Pode ser que ele esteja tentando enganar, para ver o ponto que o Flamengo chegou. Tem que enganar o X9. E o pior, é um canal que fala do Flamengo, que prejudica o próprio Flamengo dando a escalação para todo mundo. Como é que pode? Mas o cara tem entrada no clube do Flamengo. É uma zona, é uma bagunça. É uma diretoria amadora, né? Uma diretoria amadora que permite isso. Não tem profissional do futebol. A diretoria do Flamengo é um bando de burro com sorte. Então, cara, você pegando logo por esse aspecto, olhando aí,
o Fluminense é favorito. Eu não vou ficar em cima do muro. Igual eu não fiquei na final do Campeonato Carioca. Para mim, hoje tem uma margem do Fluminense se classificar. Eu não estou falando para esse jogo. Estou falando de classificar o Fluminense. Essa é a minha opinião, pelo que vem apresentando. Para esse jogo em específico, bom, o Fluminense tem desfalques. O Flamengo a gente não tem a menor ideia, irmão. Eu acompanhei, fiz algumas pesquisas para tentar montar um time. Tá? O Fluminense tem um time montado. Tem um time montado. Com todo mundo, você sabe qual é o time do Fluminense. Fábio, Mel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander, Ganso, Keno, Arias e o Cano. Você sabe. Agora, desse time aí, eu acho que são 3. Keno, Alexander, eu acho que o Samuel Xavier, que vai ver se vai jogar ou não. 2 ou 3 não vão estar aí. 2 ou 3 não vão. E na minha opinião, o que vai sentir mais falta, o que vai fazer mais falta é o Alexander. É o garoto que joga tanto no lateral esquerdo quanto no meio. Esse vai fazer muita falta. O Keno faz falta, mas eu acho que dá ali para compor. Samuel Xavier faz falta, mas você bota o Guga ali, dá para você compor. Agora o Alexander vai fazer muita falta. Muita falta mesmo. Então você sabe o time do Fluminense. O do Flamengo você não tem a menor ideia. O Flamengo você não tem a menor ideia. Eu tenho mais ou menos uma previsão. A torcida do Flamengo em si teria um time, né? Teria um time na cabeça, que é o time que a torcida imagina que seja dos melhores jogadores. Mas que nesse momento seria inviável esse time, né? Porque falta muita peça. Então, cara, time por time, o do Fluminense está mais preparado. Qualidade técnica, os dois times se equivalem, tá? Os dois times se equivalem. Eu não vejo nenhuma superioridade de qualidade técnica. Modelo de jogo, o Fluminense tem um modelo de jogo que todo mundo sabe como é que é. O Flamengo já tem um modelo, o Flamengo já tem um padrão com o São Paulo. O Flamengo, de janeiro para cá, não teve padrão nenhum de jogo. O São Paulo, apesar de estar há pouco tempo, o Flamengo tem um padrão. Ele é meio louco, mas você vê que tem um padrão. O Flamengo tem já um padrão de jogo. Só que é um padrão que os jogadores estão pegando agora. O Fluminense não. Os caras já fazem as movimentações naturais. O Flamengo ainda está um pouco forçado. Então, time ali, qualidade técnica, eu vejo muito parelho. Mas conjunto, coletivo, o Fluminense é melhor. Tá melhor. Então, na minha opinião, para esse primeiro jogo, o Fluminense é favorito. Tem a possibilidade do Fluminense se classificar nesse primeiro jogo? Tem. O Fluminense tem totais condições de golear o Flamengo. Principalmente se o Flamengo jogar sem uma característica fundamental que a torcida do Flamengo pede: garra, vontade, né? Tô vendo a torcida do Flamengo aí falar o inferno, parte 2, para coisa e tal, igual foi a situação do Atlético Mineiro ano passado, só para lembrar. O Flamengo também estava em desvantagem. O Atlético Mineiro era superior ao Flamengo naquela época, e o Flamengo foi para aquela guerra. O primeiro jogo o Flamengo perdeu, né, lá em Minas, e o segundo foi no Rio. O Flamengo conseguiu reverter a guerra, o inferno, pá, coisa e tal. A torcida está tentando fazer isso. Mas o time do Flamengo não está mostrando muito isso. Se você pegar o que aconteceu no jogo do Bahia, irmão, se você pegar em consideração o que aconteceu no segundo tempo do jogo do Bahia, o Fluminense vai golear o Flamengo até com uma certa facilidade. Sem causada. O que eu não acredito que aconteça. Mas os números e tudo que está acontecendo nesse momento, o Fluminense é melhor em quase todos os quesitos. Então, para mim, o favorito é o Fluminense. Se o Fluminense tiver a oportunidade de matar a classificação, tem que matar logo a classificação no primeiro jogo. O Flamengo, e para o Flamengo, eu veja,
a condição do Flamengo tentar sobreviver. Esse primeiro jogo, para mim, o Flamengo tem que tentar sobreviver para ter alguma chance no segundo jogo. Essa é a minha opinião. O Flamengo tentar sobreviver para jogar a segunda partida com chance de classificação. Pô, Magalhães, você não está sendo muito severo, não? Cara, acho que não, porque o time do Fluminense você pode confiar. O time do Flamengo é um time que você não consegue confiar ainda. O time do Flamengo baira desconfiança, porra. O time do Flamengo pode fazer um jogo para tomar uma goleada de 10-0 do Fluminense. Mas a torcida do Flamengo sabe também que de uma hora para outra esse jogo do Flamengo pode encaixar. E o Flamengo pode ganhar do Fluminense. Golear não, mas pode ganhar do Fluminense. Como já ganhou no Campeonato Estadual. Então a torcida do Flamengo fica na expectativa de esse time, num estalar de dedo, encaixar. Isso pode acontecer? Pode. Porque tem grandes jogadores. Tem jogadores com muita qualidade. Então é nisso que a torcida se apega. Mas na prática, não é isso. Então, a minha opinião, o Fluminense vai para o primeiro jogo para ganhar, para tentar matar a classificação. E o Flamengo para tentar ter a segunda partida com chance de classificação. Essa é minha análise. Esse é meu ponto de vista, justamente porque é um time que não te passa confiança. Ainda não te passa confiança. Já tem um certo padrão de jogo o Flamengo, mas não passa confiança. Principalmente por causa de algumas atitudes dos jogadores. Você vê algumas atitudes dos jogadores, eu estou falando em relação à vontade, disposição. O Fluminense ganha nesse momento de lavada do Flamengo em relação à vontade e disposição, que é uma coisa natural. Os jogadores do Fluminense estão felizes jogando bola, porque eles conseguem render. O time do Flamengo ainda não é um time feliz, e o time do Flamengo não estando feliz não rende. E como é que o time do Flamengo joga feliz? Quando as coisas funcionam. Isso é para qualquer time. Vai ser também com o Fluminense. Se o Fluminense começar as coisas a dar errado, é um time triste, que vai ter problema para jogar. Mas o Fluminense está feliz, e o Flamengo ainda não. Porque vem de maus resultados, o ano é horrível. O Flamengo, tem que se falar, o ano é horrível. O Flamengo perdeu 5 meses. Então, cara, nesse momento, para mim o Fluminense é favorito, e esse é meu ponto de vista. O Fluminense vai jogar para matar a partida, para fazer uns 3, para ir para a segunda partida praticamente classificado, e o Flamengo vai jogar para tentar, na minha opinião, sem mimimi, para levar a classificação, para tentar a classificação numa segunda partida. Eu sei que vocês vão falar, pô, Magalhães, teria como você falar aí de escalação? Cara, acho eu, né? Porque eu pesquisei. Fluminense deve ir Fábio, Guga, o Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André, Lima ou Martinelli, acho, não sei se ele vai com Lima ou com Martinelli, e o Ganso. Kennedy, né? Cano e Arias. Esse é o time do Fluminense. O time do Flamengo, tá? A torcida do Flamengo espera que o goleiro seja o Matheus Cunha. A torcida do Flamengo, se vê na escalação o Santos, já sabe que vai tomar goleada. Se entrar o Santos no gol, já sabe que vai tomar porrada. Aí a torcida do Fluminense vai rir de orelha a orelha. Então, acredito eu que vai o Matheus Cunha no gol, tá? Apesar de ter saído lesionado, acredito que vai o Matheus Cunha. Pela lateral direita, eu não acredito que ele vá com 3 zagueiros, porque o Davi Luiz está machucado. Realmente esse está machucado. Acho que não vai jogar mesmo. Então ele vai com 2 zagueiros. Então ele vai com Wesley, pelo lateral direito, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio de campo, acredito eu, que ele vai com Pulgar, tá? O Gerson acho que pode jogar, mas eu acho que ele vai iniciar com Vitor Hugo, Pulgar, Vitor Hugo, e Arrascaeta. Everton Ribeiro. Acho eu que Cebolinha, tá? Acho que vai o Cebolinha. Pode estar o Cebolinha ou o Matheus França, mas acho que vai o Cebolinha.
e o Gabigol como centroavante. O Pedro não vai jogar, não tem condições, talvez o Pedro não tenha condições nem para a segunda partida. Então, acho que o time deve ser esse, tá? Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Vitor Hugo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha e Gabigol. Sei que vocês vão falar, Magalhães, se você botar time contra time, jogador contra jogador, então vamos lá rapidamente. Goleiro, o Fábio ganha dos dois do Flamengo. O Matheus Cunha é um grande goleiro, mas é um garoto. E o Santos tá com síndrome de muralha. Qualquer bola que vai entra. Então o Fábio ganha. Na lateral direita, o garoto do Flamengo é muito estável, é um garoto. Então o lateral direito, independente de quem for do Fluminense, leva vantagem. A zaga, eu vou fazer uma análise em conjunto, tá? Porque o Nino e o Felipe Melo, para mim, são grandes jogadores, mas são lentos. São lentos, tá? São lentos. Para mim, se pegar Nino e Fabrício Bruno, eu prefiro o Nino. Se pegar Léo Pereira e Felipe Melo, eu prefiro Léo Pereira. Ou seja, um de cada um. Mas no conjunto, acho que a do Flamengo, para mim, se eu tivesse que contratar uma dupla de zaga, eu contratava a do Flamengo. Porque a do Flamengo é mais rápida. Principalmente o Fabrício Bruno. Tem qualidade e é um pouco mais rápida. Mas aí é uma opção. Mas eu acho que na zaga ali, por um lado, leva o Nino, pro outro lado, o Léo Pereira. Lateral esquerdo, é o Ayrton Lucas, que está jogando muita bola, e o Marcelo. Mas você comparar qualquer lateral esquerdo com o Marcelo, é injusto. O Marcelo é um cracaço, porra. O Ayrton Lucas está jogando muita bola. Muita bola. Mas o Marcelo não faz a profundidade que o Ayrton Lucas faz. Ele não tem mais físico para isso. Então o Marcelo faz mais ou menos o que o Felipe Luiz fazia no Flamengo, né? Que é aquele lateral armador, que cai muito pro meio de campo. Esse time do Fluminense, na verdade, é quase que uma cópia. Eu tô dizendo que o Fluminense pode ficar puta, mas essa é a verdade. Esse time do Fluminense é quase que uma cópia do que foi o Flamengo em 2019, tá? Essa é a verdade. Se você pegar as características dos jogadores. Uma outra ocasião eu posso até fazer a comparação com aquele time de 19 que vocês vão ver que Aí você vai para o meio de campo. Você tem o André, que é um volante, e você tem o Pulgar. O Pulgar é muito bom jogador, mas eu prefiro o André nesse momento. Você vai ter ali o Lima ou o Martinelli, e o Flamengo tem um Vitor Hugo. Eu, particularmente, torcedor do Fluminense, de repente não conheço o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo é bom pra cacete. O Vitor Hugo é parecido com o Alexander, que o Fluminense não vai ter. Então, se for o Lima ou for o Martinelli, eu prefiro o Vitor Hugo, tá? Ele marca muito, tem criatividade, chega bem à área, bate bem, então eu prefiro, e tem muita qualidade técnica. Então, para mim, eu prefiro o Vitor Hugo. Aí você vai mais para frente, você tem uma Arrascaeta batendo com o Ganso. Nesse momento, eu prefiro o Ganso, tá? Essa aí seria, se o Arrascaeta não estivesse voltando de contusão, estivesse no auge, também seria um páreo duro. Eu acho que daria empate para mim o Ganso e o Arrascaeta, minha opinião. Você vai para os lados do campo. O Fluminense vai ter, acho que, o Kennedy, o garoto. O Flamengo tem um Cebolinha. Eu prefiro Cebolinha. Eu vou pôr de Cebolinha. Aí você tem pelo outro lado o jogador que joga pelo lado do campo, pelo lado direito ali, o Arias. O Flamengo deve ir de Everton Ribeiro. Nesse momento eu vou de Arias. O Arias está melhor. O Everton Ribeiro já mostrou toda essa capacidade, mas não vem jogando o que a gente estava acostumado. O Arias vem arrebentando. Então eu prefiro o Arias. E como centroavante, o Cano e o Gabigol. Como centroavante, na minha opinião, não tem comparação. O Cano é muito mais centroavante do que o Gabigol. Porque na verdade o centroavante do Flamengo é o Pedro. Se eu fazer a comparação do Pedro com o Cano, aí é uma briga de cachorro grande como centroavante. Agora, do Cano com o Gabigol como centroavante, não. Apesar de toda a história do Gabigol, mas como centroavante o Cano é melhor. Tá? O Cano tem muita habilidade? Também não tem. Mas o Gabigol também não tem. O Gabigol também não tem habilidade. Então eu prefiro o Cano. Eu acho que se pegar aí no momento,
eu acho que o Fluminense leva vantagem. Goleiro, lateral direito, um zagueiro, lateral esquerdo, volante, Ganso, Arias e Cano. Bom, na minha visão aqui, de 11 jogadores, o Fluminense, na minha opinião, leva vantagem hoje em 8. Leva vantagem em 8 posições. E o Flamengo em 3. Nesse momento, tá? Quer dizer que é muito ruim o Flamengo? Não. Estou falando de momento. Tu sabe do potencial do Everton Ribeiro. O Arrascaeta está voltando de contusão. Tá voltando de contusão. O Flamengo perdeu jogadores importantes, como o João Gomes. Mas o nego não fala. Mas o Flamengo perdeu o Rodinei, que não teve reposição até hoje. O Flamengo já tem um lado esquerdo, que é muito forte. Como tem ali o lado direito, o Fluminense, que é muito forte. O lado esquerdo do Flamengo é muito forte. Com Léo Pereira, Ayrton Lucas, Cebolinha e Arrascaeta. É muito forte, mas o lado direito do Flamengo ainda não vingou. O Fluminense é mais equilibrado os dois lados, mas tem muito mais criação pelo lado onde o Arias cai. Então, cara, até no mano a mano, na minha opinião, o Fluminense leva vantagem. Mas futebol se decide em campo, tá? Como todo mundo fala. Esse é um jogo, na minha opinião, muito bem disputado. Espero eu que seja bem jogado, mas na minha opinião, o Fluminense é favorito a ganhar essa primeira partida. Vai ganhar? É outros 500. O Flamengo pode jogar pra caralho, o Fluminense não jogar nada. No Campeonato Carioca, o Fluminense também era favorito e no primeiro jogo não ganhou, perdeu. Então, mas aqui é uma análise. Acho o Fluminense favorito para ganhar essa primeira partida. Também para se classificar. Estou pensando no futuro, mas para o primeiro jogo, para mim, o Fluminense leva vantagem. Essa é a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!